Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante, a reabertura de bares e restaurantes agora na fase amarela. E sobre esse assunto a gente conversa hoje então com o Heitor Gonzalez, presidente dos Senhores. Tudo bem, Heitor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, um prazer estar aqui e aguardando ansiosamente essa tão sonhada reabertura dos restaurantes e bares. Esse aí tá todo mundo aguardando, né? A gente do lado de cá, vocês do lado de lá, né? A gente recebe também o Dr. Carlos Campos, advogado tributarista e presidente do Instituto Brasileiro de Gestão Empresarial. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Olá, como vai? Obrigado pela oportunidade para falar, né, principalmente nesse momento, né, tão importante, né, um assunto que pode fazer a diferença aí nessa reabertura. Começar então um pouquinho agora a conversar com o seu Heitor. Heitor, quais são as expectativas do setor agora? A gente está se aproximando, se Deus quiser, da fase amarela, a fase de reabertura dos bares e restaurantes. O que está em mente dos donos de bares e restaurantes? Olha, a expectativa é muito grande. Lógico, temos aí quase uma certeza de 99,9 que sexta-feira, dia 10, teremos aí a passagem da região para a fase amarela, o que nos possibilita abrir os restaurantes e bares com restrições de 40%, de horários e um protocolo bastante extenso, mas é uma expectativa de um começo, né? De um recomeço. E a gente entende que o papel desse recomeço não é tanto financeiro, e sim educativo. Nós temos que educar os clientes, nós temos que educar os nossos funcionários e temos que educar a nós mesmos, empresários do setor. Não é uma fase que vai durar um mês, por isso eu falo muito em educação, é uma coisa que pode durar, se muito, inclusive até o final de 2021, por que não? Temos que ter uma vacina para que esses protocolos terminem, mas a expectativa é grande de poder voltar a receber os nossos clientes com todo o carinho e com todo o cuidado e segurança que eles merecem. Agora, Heitor, na reabertura de bares e restaurantes no Rio de Janeiro, por exemplo, que já está um pouco mais adiantado do que nós aqui na Baixada Santista, a gente teve alguns cenários não muito interessantes, como bares e restaurantes lotados, as pessoas completamente sem conscientização, sem ideia do que está acontecendo e do que isso pode ocasionar lá na frente. Vocês têm algum receio de que isso aconteça aqui na Baixada Santista também? O sindicato tem preparado algum tipo de conversa em relação a isso, orientando os donos de bares e restaurantes para evitar esse tipo de aglomeração? Sim, na verdade eu acredito que o tempo vai dar resposta para muitas perguntas, né? Hoje o Estado de São Paulo é extremamente criticado pelo trabalho que vem fazendo e pelas restrições que vem impondo. Outros estados têm sido mais brandos e muitos já começam a mostrar que essa facilidade que existiu antes está se voltando contra os estados agora. Podemos sentir isso em Minas Gerais, no Paraná e em Santa Catarina, por exemplo. O Estado de São Paulo não está fazendo o mesmo que foi feito no Rio. Da noite para o dia, lá tudo pode abrir até às 11 horas da noite, inclusive os bares, que por sua tendência, né, ninguém vai ao bar sozinho, vai ao bar encontrar amigos, vai ao bar como um momento de lazer. E isso Socializar, acaba né? causando aglomerações, né? Então, na verdade, em São Paulo isso não vai acontecer, e muito não está acontecendo, que abrir segunda-feira, né? E aqui na Baixada também não deve acontecer, porque os horários vão limitar muito esse tipo de aglomeração. Até às 17 horas, com algumas ressalvas, como em São Paulo, funcionarão à noite. Tanto é que 80% dos bares em São Paulo não reabriram. Agora, por conta, então, desse protocolo aqui do governo do estado de São Paulo, diferente dos outros locais, esses que o senhor mencionou, o senhor acha que esse protocolo está muito engessado? Isso, de alguma forma, pode prejudicar os donos de bares e restaurantes por conta do horário? A gente tem no protocolo, pelo menos por enquanto, só é permitida a abertura dos bares e restaurantes até às 5 horas da tarde, correto? Com certeza vai prejudicar principalmente a uma grande quantidade de restaurantes que por muitos e muitos anos só abre no período noturno, né? Não digo os bares, mas os restaurantes, existem aqueles restaurantes que só funcionam à noite
já normal, hamburguerias, pizzarias, comida japonesa, enfim, muitos restaurantes só funcionam à noite. Nós, inclusive, fizemos uma carta hoje ao prefeito do Guarujá, ao prefeito de Santos e alguns outros prefeitos, exatamente solicitando que seja feita uma isonomia com algumas situações que andam acontecendo em São Paulo. Por exemplo, em São Paulo, na sua abertura na segunda-feira, onde os shoppings funcionam das 4 da tarde às 22 horas, a área de alimentação também funcionará em conjunto. Então, baseado nisso, estamos tentando que haja uma flexibilização em alguns determinados setores para que também possam abrir das 5 às 22. Mas, na sua maioria, o horário até às 17 horas será cumprido e temos dialogado muito com os empresários para que, o quanto mais eles andarem certo, mais certo as coisas funcionarão e não voltarão para trás. O grande perigo que nós temos de tudo isso é retroceder esse caminho árduo de 4 meses aí que a gente está fechado. E aí, diante disso, então, Heitor, existe um protocolo, algo que todos os bares e restaurantes precisarão respeitar e obedecer para que a gente não tenha esse retrocesso? E aí, em relação ainda a essa questão dos horários, a gente está falando que hoje o Estado de São Paulo, ele diz que os bares e restaurantes funcionam até às 5 horas da tarde. A Baixada Santista ainda não abriu, não chegamos ainda na fase amarela, mas na cidade de São Paulo, onde os bares e restaurantes já estão abertos, o prefeito da cidade já está tentando negociar com o governador uma extensão desse horário, um pouco mais, né? Talvez até às 7, até às 8, enfim, uma extensão desse horário para atender esses restaurantes que você acabou de mencionar, como pizzaria, alguns locais que só abrem à noite. Como é que existe algum tipo de protocolo em relação a isso e o que vocês esperam? É possível, com esse horário reduzido, se cobrir todos os custos que um restaurante tem? Não, não é possível, não é possível. E na verdade, não só o Sindicato dos Hotéis e Restaurantes, mas outros sindicatos e outras associações vêm se contrapondo a isso, porque, na verdade, vamos pensar, o horário restrito tende a aglomerar, né? O horário restrito, ele tende a aglomerar. Então, nós somos favoráveis à dilatação desse horário, com certeza. Você vai conseguir fazer com que a possível aglomeração não aconteça. Então, sem dúvida, nós estamos em cima dos prefeitos para que eles façam uma gestão ao governo do estado que as coisas sejam, lógico, os que só abrem à noite, que só abram à noite, não abram de dia. Mas os outros que possam fazer, inclusive, 2 horários. Um horário de dia para o almoço, um horário de dia para um horário à noite para a janta. Isso viabilizaria um pouco mais, visto que um dos protocolos importantes são os 40% de ocupação. Então, uma casa aí que tem 200 lugares, ela vai poder trabalhar com 80 lugares, né? E isso, com certeza, não cobrirá as contas desse restaurante ou desse bar, né? Nós temos que entender, e isso eu tenho dito a todos os empresários, que o pior ainda está por vir. Todo mundo está numa condição onde ele negociou um pouco o aluguel, onde o governo pagou o salário de suspensão, onde ele não usou luz, não usou isso, e os restaurantes estão se mantendo. O pior está por vir. Agora, quando as coisas começarem de fato a funcionar, e com essas restrições de horário e as restrições de ocupação, o verdadeiro prejuízo vai aparecer. E o governo deixar de ajudar e os impostos começarem a aparecer. É óbvio que é impossível fazer com que o restaurante se mantenha de pé. Os restaurantes já vêm de uma crise muito grande durante esse tempo todo, né? Então, isso funcionando 100% e sem nenhum tipo de restrição. Então, nós não podemos fazer que um restaurante vai se manter aberto com 40% da ocupação e uma restrição de horário de 6 horas. Então, sobre a saúde financeira dos bares e restaurantes, a gente conversa daqui a pouquinho no próximo bloco. É 1 minutinho, não sai daí, a gente volta já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje é a reabertura de bares e restaurantes. E sobre esse assunto, a gente está conversando com o Heitor Gonzalez, presidente dos Senhores, e com o Dr. Carlos Campos, advogado tributarista e presidente do IBGEM. Antes de começar a falar com o Dr. Carlos para entender essa questão financeira dos bares e restaurantes, Heitor, há alguma estimativa de quantos bares e restaurantes fecharam as suas portas nesse período de isolamento
ou vão conseguir retornar às suas atividades? Olha, existem muitas estimativas, mas nada concreto. Nós estamos fazendo um levantamento bastante amplo sobre isso. Sabemos do fechamento de restaurantes pequenos, grandes, médios, enfim. Na verdade, o que a gente tem é uma grande ideia do que vai acontecer nos próximos meses. Aí sim, nós temos uma expectativa bastante severa de que entre 40% e 50% dos restaurantes da região e bares acabem fechando as portas. Ou seja, muita gente vai ficar pelo caminho, né? A gente ainda tem um cenário a ser analisado mais para frente, é isso, Heitor? Exatamente. Muita gente vai ficar pelo caminho, porque até agora viveram uma realidade não muito clara, né? Com a ajuda de governo, com a ajuda de proprietários de imóveis, fazendo com que o aluguel seja aí jogado para frente. Então, quando tudo isso realmente cair no colo dos empresários, é que eles vão ter a noção exata que não vão conseguir continuar o seu negócio. Então vamos entender agora um pouquinho o que pode ser feito para ajudar esses donos de bares e restaurantes, doutor Carlos. Existe alguma coisa a ser feito para ajudar, principalmente nessa questão da tributação, essa questão financeira? Bom, exatamente. Nós do IBGEM temos trabalhado aí há mais de 4 anos, né, direto com bar e restaurante, e a gente identificou um problema, que é a dificuldade no cadastro dos produtos, né? Por ser uma atividade de venda de mercadoria, por mais que exista aí um serviço acoplado nessa entrega, né, esse fornecimento de mercadoria, a principal atividade é a venda. Então, é importante ter atenção no cadastro do produto, né? O Heitor falou aí uma questão muito importante, né? A gente está no momento de conscientização, de educação, para colocar, né, o quanto é importante o tributo dentro de uma empresa, né? Ele é um percentual aí considerável, né? O governo é realmente seu maior sócio, né? Ninguém gosta de pagar tributos, principalmente tributos que são desnecessários. O que acontece? Existem duas atividades aí no bar e restaurante. Uma é a venda da refeição e a outra a venda de produtos, bebidas já industrializadas. E muito dessas bebidas já possuem a tributação feita na indústria. Isso quer dizer o quê? Que a empresa que vende ao consumidor final não teria necessidade de tributar. E por que ela faz isso? Essa tributação ela ocorre indevidamente pela dificuldade no cadastro desse produto, né? O cadastro nada mais é do que compelir as informações através de códigos. E esses códigos têm cada um a sua definição tributária, e se esse código não tiver classificado corretamente, isso vai ensejar um pagamento a maior desnecessariamente. Ou seja, então, ele acaba pagando 2 vezes o mesmo produto, né? Exatamente, é isso. O produto ele já vem carregado com imposto, né? Ele vem embutido no preço, então não deveria mais pagar. Doutor, Então, só para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor, qual que é o impacto disso na vida de um dono de bar ou restaurante, por exemplo? Se ele tivesse essa tributação certinha, sabendo exatamente o valor de imposto devido, corretamente, quanto hoje ele pagaria menos? Tem algum dado? Não sei se o senhor tem algum case que possa trazer para nós de quanto se paga a mais ou quanto se deixaria de pagar se fizesse o cálculo corretamente? Olha, eu tenho casos que, de um faturamento aí de 25, 30 mil, nós encontramos aí de 50 a 100 reais por mês de pagamento a maior. Isso numa proporção do percentual de lucro, do resultado dele é muito grande. Então, você coloca aí de 5 a 10% de resultado que ele está deixando de ter em razão de um pagamento a maior de um tributo. E tem empresas, cada uma na sua proporção, obviamente, né? A gente chega a encontrar um pagamento de 20 mil reais por mês, né? Isso foi encontrado ontem numa análise que eu próprio fiz, né? Até de uma marca bem conhecida no mercado, e a gente vê, então, tanto o pequeno quanto o grande tem essa problemática.
Alguns já se ajustaram ao longo do tempo, mas tem a possibilidade de rever aí os últimos 5 anos. Então, isso é de extrema importância. É dinheiro no caixa, é um fluxo de caixa, é um fôlego, um suspiro, né? Principalmente nesse momento onde qualquer redução ou qualquer entrada de dinheiro no seu caixa, né, pode ser a diferença aí de permanecer no mercado ou ter que fechar as portas. Agora, depois então de identificado o problema ou pedido ajuda, né, para alguém que consiga fazer essa identificação, como é que se recebe esse ressarcimento? Então, são duas situações distintas, né? Tem o Simples Nacional, que é a grande maioria. Caso essa empresa não possua débitos, esse valor está sendo devolvido direto na conta do empresário. Por que isso? A própria Receita Federal identificou lá em 2015 falando, olha, 90% das empresas do Simples Nacional pagam tributos a maior. Eu vou criar aqui uma sistemática muito mais fácil para devolver esse dinheiro. Ou seja, cai direto na conta dele, então. Exatamente. E a outra situação são empresas um pouco maiores do lucro presumido ou real, onde ela vai ter a oportunidade de deixar de pagar o imposto a vencer em cada mês. Então, ele, né, tem um crédito aí, constitui-se um crédito, e aí ele vai poder abater mês a mês até o final desse crédito. Vou te dar um exemplo aqui. Encontramos aí nos últimos 5 anos R$ 100.000. Essa empresa ela paga 10 mil por mês de tributo, ou seja, ela vai permanecer durante 10 meses sem tirar do caixa dela esse valor, né, onde ela vai pagar o tributo com esse crédito que ela tem de pagamentos a maior. O que no momento desse dá um fôlego, né, Heitor? Já dá um alívio? Oxe. Não está tão triste agora? Na verdade, só boas notícias do Dr. Carlos, né? Sem dúvida, esse tipo de crédito compensatório, né? É muito bem-vindo, porque, na verdade, a gente só tem prejuízo, né? Uma fase dessa, os restaurantes ou esse segmento poder recorrer a isso é uma boa notícia. Eu já tinha feito algumas coisas parecidas, mas em desoneração de folha, que talvez o Dr. Carlos vai falar também, não sabia que era possível na tributação, muitas vezes feito errada pelos próprios contadores, às vezes, que não tem as alíquotas corretas e as formas corretas de fazer isso. Mas é muito bom saber disso. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre os desafios na reabertura de bares e restaurantes. É só um minutinho, não saia daí, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a reabertura de bares e restaurantes e sobre isso eu estou conversando aqui com o Heitor Gonzalez, presidente dos Senhores, e com o Dr. Carlos Campos, presidente do IBGEM. Carlos, para a gente encerrar, você deu boas notícias aqui para o Heitor, que saiu feliz agora, achando que a gente tem uma esperança no fim do túnel para os donos de bares e restaurantes. Como é que os donos, esses empresários, eles podem se reestruturar financeiramente? Uma última dica rápida, por favor. Então, é isso, né? Primeiro se atentar, conversar com o seu contador, buscar informações. Hoje tem informações, né, todos os canais aí falando sobre isso. Então, né, não pode ter medo do desconhecido, né? Por mais que, né, seja algo complexo, né, existe aí alguns certos mitos sobre essa relação com a Receita. Então, desmistificar isso, falar, não, isso faz parte do meu negócio e eu preciso dar atenção devida. Como eu trouxe aí no bloco anterior a questão do cadastro dos produtos, isso é o primeiro ponto. A gente fala de uma gestão tributária, a necessidade de estar atento a cada detalhe, né, de procurar essa informação. Não só quanto ao cadastro, como as questões da folha de pagamento, como diversos, tudo tem tributo no meio. A gente tem não só mais uma certeza, né? Eu descobri isso esses dias, a gente não tem só mais uma certeza na vida, que é a morte, a outra é pagar tributo. Então, tudo na nossa vida vai ter o tributo no meio. A gente precisa encará-lo de frente. É uma relação conflituosa. Por isso que a própria Receita Federal, qual que é o símbolo dela? Leão, que ela vai agir dessa maneira,
arrecadar de qualquer maneira. E se a gente não conflitar, né, buscar informações quanto a isso, né, buscar o judiciário também, porque muitas das regulamentações, né, são ilegais, né, não cumprem os princípios constitucionais. E é isso, como qualquer outra garantia constitucional, né, ao seu direito de liberdade, ao seu direito de expressão, o direito de pagar o seu tributo corretamente, né, isso é uma garantia constitucional. Então a gente precisa buscar isso. Okay. Esse é o detalhe, ao próprio contador, né, buscar criar essa relação mais próxima com o seu cliente. É isso, né? Essa sinergia de informações para que a empresa permaneça. Né? Um dos meus desafios e dos meus propósitos foi esse de montar o Instituto, foi para, né, mudar essa atividade. A gente vê que 90% das empresas não conseguem permanecer mais de 2 anos. Né? E a maioria de bar e restaurante não consegue, abre e fecha CNPJs diariamente, milhares. Né? E a gente quer mudar essa estatística, né? Demonstrar que essa atividade ela pode ser perene. Né? São poucos empresários que conseguem aí estar muitos anos no mercado, são pouquíssimos. Doutor Então, Carlos, a gente sempre buscar essa informação, esse é o recado que eu deixo, e o IBGEM está aí para isso, junto com outras instituições, a própria Brasel, o sindicato, divulgar essa informação. Ok, muito obrigada, doutor, pelas suas informações. Boas notícias para o setor, então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Heitor, também. Que vocês tenham sucesso, muito sucesso nessa reabertura de bares e restaurantes. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, fique bem, fique em casa, a gente se vê. Até mais.